Amados, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 2º livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Amém ou não achei? Amém? Que diz assim: o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém, queridos? Queridos, eu sou assim, eu gosto muito de falar sobre Eliseu, porque Eliseu, ele foi escolhido por Deus para o ministério. Quando Eliseu ele foi escolhido para o ministério, ele estava trabalhando. Ele estava com 12 juntas de bois, arando uma terra. E quando Deus dá a direção a Elias para ir ungir Eliseu como profeta, ele estava ralando, como eu posso dizer, trabalhando. Como é a vida de cada um de nós aqui, que está aqui nessa noite. Todos nós temos uma profissão. Você que trabalha, você que é um profissional liberal, você que é um padeiro, um bombeiro, um eletricista, um advogado, um médico, você que faz salgado, todo tipo de profissão que exista. Se eu não falei a sua aqui, mas se coloque nela. Porque Eliseu, ele estava trabalhando, queridos. E ele recebe uma missão, e ele tem logo entendimento da missão que ele recebe. Enquanto ele estava trabalhando, Elias passa por ele e lança a capa. E quando ele vê a capa de Elias sendo lançada, ele corre até o profeta e pede ao profeta para que ele fosse se despedir dos seus pais. Eu acho isso aqui tremendo, porque ele dá uma resposta muito rápida ao chamado, né? Quando ele recebe o chamado ali, era um chamado, ele estava recebendo algo, ele estava recebendo um chamado de Deus para exercer algo, e ele dá uma resposta muito rápida. Ali ele logo entende: olha, eu vou ter que abandonar tudo, e agora? E ele vai até o profeta e fala com Elias que ele precisava ir até os pais para se despedir dos pais. E Elias libera, vai lá, se despede dos seus pais. E ele vai até os pais, se despede dos pais, pega uma das 12 juntas de bois, e ele queima o carro como lenha, mata uma das juntas dos bois e faz um churrasco, né? E se alegra com o povo, e ele sai para assumir o seu ministério. E ele vai para ser servo a princípio
de Elias. Eu acho esse texto muito tremendo, porque muitos de nós, por conta do nosso trabalho, às vezes a gente dá desculpas para não fazer o que a gente deveria fazer. E nesses últimos cultos que a gente tem ouvido o apóstolo pregando, ele tem dito que o próximo ano será um ano de muito desafio. E eu fico, às vezes quando ele está aqui ministrando, e eu fico assim, viajando, porque para a gente que anda um pouco mais próximo do apóstolo, a gente sabe que o apóstolo, a mente dele está 1000 anos à nossa frente. E você fica já imaginando o que é que vai vir. Você não tem noção do que vai vir. Deus já falou com ele, ele já está ali viajando, ele já está ali pensando, ele já está ali imaginando de como vai ser, de como vai fazer, e possivelmente Deus já plantou algo dentro dele, e ele já está muitos anos à nossa frente. E quando ele fala assim, se prepare, porque o próximo ano vai ser, aí ele não fala, né, o decreto do próximo ano, mas você já pode esperar, queridos, que vai ser um ano muito desafiador, porque a mente dele já está muito à frente. E quando eu olho assim para esse texto, e eu vejo a atitude de Elias em relação a uma resposta que ele precisava dar, né? A capa é lançada, e ele já sabia que era algo espiritual, ele larga tudo, e ele vai até o profeta, e ele, eu só preciso me despedir dos meus pais, só isso que eu preciso fazer, eu preciso me despedir dos meus pais. E ele vai até os pais, e ele, né, ali a junta de bois que ele tinha, ele mata uma das juntas do boi, e queima lenha, faz uma celebração ali com a cidade, e vaza. Por quê, queridos? Ele já sabia que ele não ia voltar, que ele não tinha como voltar atrás, ele precisava assumir aquilo pelo qual ele foi proposto ali, que foi o seu chamado. Isso me chama muita atenção, queridos, porque antes de chegar a esse texto, para a gente falar um pouco desse texto, é necessário falar um pouco de Elias, porque Elias, é um dos profetas que marca a nossa história. Quantos aqui não conhecem a história de Elias desafiando os profetas de Baal? Eu acho que todos nós aqui conhecemos a história. A pessoa que menos conhece Bíblia, ela conhece essa história, porque é uma história que marca, né, a Bíblia. É Elias desafiando os profetas de Baal, debochando dos profetas de Baal, porque ele sabia que os profetas de Baal não poderiam responder como o Deus de Israel. E ele faz esse desafio aos profetas de Baal, e no desafio ele mata os 450 profetas de Baal, e por conta disso, Jezabel, esposa de Acabe, manda dizer para ele que ele iria morrer, que ele iria ser morto, ela ia matar ele. E quando ele ouve isso, ele foge da cidade onde ele estava, não só com medo da morte, mas também porque ele se achou sozinho. Ele se achou, sozinho na situação que ele estava ali com Acabe, mas Deus, ele já tinha separado alguns profetas que não se dobraram a Baal. Então, Elias, ele se vê sozinho, ele se vê desanimado, ele se vê desmotivado, ele se vê paralisado pelo o que Jezabel tinha falado para ele. E por 2 vezes, quando ele vai dormir debaixo de um zimbro, e quando ele entra numa caverna para dormir, Deus fala para ele: o que fazes aqui, Elias? Eu achei isso aqui muito interessante, porque Deus por 2 vezes faz a mesma pergunta a ele: o que fazes aqui, Elias? E ele dá a mesma resposta: sempre fui zeloso. Eu fui zeloso, Senhor, sempre fui cuidadoso, sempre cuidei das coisas do Senhor com muito zelo. Por 2 vezes Deus fala para ele. Sabe por que Deus fala para ele? Porque Deus sabia quem era Elias. Elias era um servo do Senhor, queridos, que, confiava na palavra de Deus, ele confiava em Deus, ao ponto dele desafiar os profetas de Baal, de ele fazer um desafio: olha, o Deus que é o Deus de Israel, ele vai responder por fogo, e esse Deus que responder por fogo, ele deve ser aclamado em Israel como Deus de Israel.
Então Elias, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia o poder do Deus que ele servia, mas mesmo assim Elias entra por uma rota de depressão, de tristeza, de desânimo, de paralisia espiritual, achando que ele estava sozinho e que ele não conseguiria vencer aquilo que ele estava enfrentando. E Deus por 2 vezes pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Talvez alguns de nós está nesse momento, nessa noite, passando pela mesma situação. Já viveu momentos maravilhosos na presença do Senhor, já experimentou coisas preciosas com Deus, já viveu os melhores momentos da sua vida, enfermos sendo curados pela sua oração, poder de Deus, sabe, através de você se manifestando, você orando pelas pessoas em todo lugar. Pessoas às vezes chegava perto de você triste, abatido, desanimado, e você dizia para elas: olha, eu tenho uma palavra para você, eu posso fazer uma oração por você, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode te animar, te motivar, te renovar, te restaurar, te avivar. Talvez muitos de vocês, queridos, chegaram aqui nessa noite dessa forma, assim como Elias. E Elias, que era um grande profeta do Senhor, ele não conseguiu entender que aquilo era um momento que iria passar. Ele não conseguiu entender isso. E por 2 vezes, Deus pergunta e ele responde a mesma coisa. O que Deus faz? Manda ele ungir Eliseu como profeta em Israel. E isso também me chama muita atenção. Porque, queridos, as coisas de Deus, elas não vão parar por conta da nossa inconsistência. Elas não vão parar. Se necessário for, Deus vai, com certeza, levantar alguém para botar no nosso lugar, para continuar aquilo que um dia Ele começou. Quando nós vamos olhar para o ministério de Elias, nós vamos ver um ministério, você não tem o que falar do ministério de Elias. Pelo contrário, se você for olhar para o ministério de Elias, tudo que você vê nesse ministério é de bom. Mas quando você vai olhar para o ministério de Eliseu, é um ministério de muito êxito. Porque Deus levantou alguém, no lugar de alguém, que desanimou, que paralisou no meio da caminhada. A obra de Deus não vai parar. Mas não é necessário Deus nos substituir. Pelo contrário, é muito importante eu e você entendermos que esse Deus que nós servimos, Ele está junto conosco em todo o tempo da nossa vida, para nos fazer avançar, para nos fazer crescer, para nos fazer romper, para nos fazer superar as aflições que vêm sobre a nossa vida. Mas para isso, amados, nós precisamos entender que esse Deus anda e está conosco todos os dias da nossa vida. Quantos estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo isso aqui? Porque, queridos, Deus substitui um homem que estava tendo êxito, porque a depressão entrou nele. A obra não parou. Deus substituiu, alguém foi levantado, e esse alguém deu conta do recado. Mas ele deu algumas respostas, que a gente vai ver aqui, que infelizmente foi algo que Elias não conseguiu fazer. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque talvez seja a chave para você virar um 2024 para 2025, e esse final de 2024 e o ano inteiro de 2025 seja o melhor da história da sua vida. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, na realidade, esse texto que eu acabei de ler para vocês, é um texto que veio ruminando dentro de mim há muito tempo, falando sobre a história de Eliseu. Eu amo a história de Eliseu, eu amo falar sobre Eliseu, eu amo conversar com as pessoas sobre Eliseu, porque Eliseu nos ensina muito. Esses dias eu estava até conversando com minha esposa sobre algo, falando sobre a vida de Eliseu, que me chama a atenção, e eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, porque é algo que infelizmente para muitas pessoas, mas que nós não temos argumento para parar vendo
e olhando para a história de Eliseu. Vamos lá. O que fez Eliseu ter uma vida e um ministério de sucesso? Quais as atitudes Eliseu tomou? Quais as atitudes Eliseu teve para ter uma vida e um ministério de sucesso? Primeiro, a primeira coisa que eu vejo nesse texto que Eliseu fez, a primeira atitude que ele tomou para viver uma vida e um ministério de sucesso foi superar a tristeza. Superar a tristeza. Por que eu estou falando isso? Possivelmente, com certeza, muitos de vocês durante o ano viveu dias ruins, viveu horas ruins, meses ruins. Possivelmente alguns de vocês, se for parar e olhar para a quantidade de dias que tem no ano, vai ver que mais de 50% desses dias foi de sofrimento, ao invés de prazer. Mas isso não te define. Isso não te define. Um dia ruim, uma noite ruim, um mês ruim, um ano ruim, não define quem você é. É possível você enfrentar um dos piores momentos da sua vida, superar e viver os melhores anos da sua história. Amém? Eu queria ler com vocês 2 Reis, capítulo 2, verso 12, que diz assim, ó: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. O que ele fez? Rasgou as suas vestes em 2 partes. Isso aqui é tremendo demais, porque essa falta de superação é um problema para muitas pessoas. Muitas pessoas. Eliseu, quando ele vê Elias sendo levado aos céus e ele grita, e essa expressão ele vai ouvir no final, lá para frente um pouquinho, ele vai ouvir de novo de um rei, Jeoás: meu pai, carros de Israel e seu cavaleiro. Por quê, queridos? Porque era normal eles acreditarem tanto na palavra profética, as respostas que Deus dava para o povo, não só para o povo de Israel, através do profeta, eram respostas certeiras. Os reis, eles iam buscar ao profeta a direção de como eles deveriam fazer para ter êxito nas batalhas que eles enfrentavam. Então, quando Eliseu, ele olha para a situação e ele vê, poxa, não vou ver mais Elias, não vou ver mais esse homem de Deus, eu não vou ver mais aquele que me direciona, eu não vou ter mais ao meu lado aquele que de alguma forma me ensinou, aquele que me levou a caminhada, que me ensinou o ministério. Eu não vou ter mais esse homem, ele entende o que estava acontecendo naquele momento ali, ele cai chorando, triste. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, era uma expressão de tristeza. Aquele homem, sabe, que vivia com Elias, e via como Elias agindo, via como Elias agia, via como Elias trabalhava, via como Elias respondia. Aquele homem olha agora para aquilo que ele tinha como resposta, e ele vê, eu já não tenho mais. E aquele homem, ele cai de tristeza, e a tristeza foi tanto que ele rasga as suas vestes. Carros de Israel e seus cavaleiros. Ali ele estava dizendo, meu pai está indo embora. A resposta de Israel já não vai ter mais. Quando eu olho para esse texto, e eu olho para a vida de algumas pessoas, às vezes a gente conversa e vai orientar algumas pessoas que chegam até a gente. Queridos, existem pessoas que estão paralisadas hoje, porque o pai, a mãe, porque um amigo muito próximo morreu há 10, 15, 20 anos atrás. Essa pessoa, após a morte do ente querido, ela entrou por um processo de depressão, de tristeza, de desânimo, e ela não consegue mais sair desse processo de tristeza, porque ela perdeu alguém há 10 anos atrás, há 5 anos atrás.
Nós precisamos superar os momentos tristes. A tristeza, infelizmente, ela vai bater a nossa porta em algum momento. A dificuldade, os problemas, as aflições, elas vão bater. Nós vamos ter um 2025 como o melhor ano da nossa história, amém? Mas nós vamos ter em 2025 ainda assim dias difíceis. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Nós não vamos passar um 2025 sem dificuldades. Pelo contrário, vão ter dificuldades. Mas a forma que a gente vai passar pelo 2025, pelas dificuldades que vão se levantar, é que vão definir se realmente eu vou ter um dos melhores anos da minha história. A tristeza, ela não pode te parar. A depressão, ela não pode te parar. O desânimo, ele não pode te parar. E eu vejo muito isso na vida de Eliseu. A resposta de Eliseu estava sendo levada ali. E naquele momento, ele chora, ele rasga as suas vestes, ele se entristece, mas logo depois, ele se levanta. Como eu falei, um dia ruim, uma noite ruim, um ano ruim, ele não pode definir quem você é. Você não é ruim. Você é servo do Deus Altíssimo, amém? Você é servo de Deus. E isso sim deve definir a sua história. Segundo, a segunda coisa que eu vejo nesse texto, e que Eliseu fez para ter uma vida e um ministério de sucesso, é aceitar o chamado. Eu acho isso aqui tremendo. Porque para ele ter um chamado, para ele aceitar o chamado e ter um ministério de êxito, primeiro ele precisou superar a tristeza. Talvez uma das respostas para a vida de alguns que não conseguem vencer em muitas áreas de sua vida. Primeiro, a tristeza. Se você não superar esse momento ruim que você teve no ano de 2024, ou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, você não vai conseguir viver o segundo ponto, que é aceitar o chamado. Porque quando chegar algo para você, você vai dizer que você não está preparado, como a gente ouve de muitas pessoas. Ela não consegue vencer a tristeza, ela não consegue vencer as aflições, ela não consegue vencer as dificuldades, ela não consegue se superar. Aí quando vem algo de Deus para ela viver, o que é que ela diz? Não estou preparado. Mas se nós queremos viver o melhor ano da nossa história, a segunda coisa que Eliseu fez foi aceitar o chamado. É uma das coisas, queridos, mais nobres que existe para um cristão, que é aceitar um chamado. E todos têm um chamado. Eu vou provar na Bíblia para vocês. Todos. Deixa eu perguntar. Talvez você tenha dúvida. Quantos aqui têm um chamado? Vocês entenderam? Queridos, eu perguntei quantos têm um chamado. Mesmo eu falando que todos têm um chamado, muitos não levantaram a mão. Muitos de vocês não levantaram a mão. Não foi pouco não, queridos, foi muitos. Confesso a você, de 300 pessoas, 50 levantou a mão. Só para você ter uma noção da falta de entendimento que nós temos da palavra de Deus. Todos nós temos um chamado. Todos, sem exceção. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tomou uma decisão com Jesus e entregou a sua vida a Ele, você tem um chamado. Não tem como você fugir disso. Eu vou ler o texto para vocês.
E eu vou explicar esse texto para vocês. Porque muitos de nós vivemos como se não tivéssemos um chamado. É um chamado para o meu pastor. Não é, pastor Jonathan? Quando precisa orar por alguém, chama o pastor Jonathan. Chegou um endemoniado na igreja. Queridos, você é cristão, tem autoridade sobre a sua vida para expulsar o demônio. Você corre lá, chama o pastor Tavinho, pastora Fátima, a pastora Eva, chama alguém lá, chama um líder da igreja para expulsar. Você, queridos, está sobre a sua vida. Você não precisa chamar ninguém. Você pode impor as mãos sobre ele e expulsar o demônio. Você pode colocar as mãos sobre os enfermos e orar por eles e eles serem curados. Quer ver? Quantos aqui já tiveram uma experiência de orar por alguém e de terem a alegria de verem aquela pessoa sendo curado de algo? Pode ser uma dor de cabeça. Quem teve essa experiência? Fica de pé. Queridos, olhe para essas pessoas. Você que está sentado. Eles creram na palavra e usaram a autoridade que está sobre a vida deles. Eles oraram pelo enfermo, impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Eles impuseram as mãos sobre aquele que estava ali endemoniado e expulsaram um demônio. Não porque eles são muito bons, mas porque o Deus que está sobre eles e também sobre a sua vida deu autoridade a eles para expulsar o demônio e para curar enfermos. Pode sentar, queridos. O que eles fizeram, o que 50% da igreja fez, 100% pode fazer. É só crer no chamado. Se você crer no chamado que está sobre a sua vida, queridos, você vai viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Uma das maiores alegrias que a gente tem na vida é poder orar por alguém e a pessoa ser curada. Não porque a gente é bom, mas você imagina alguém chegar próximo a você sentindo algo que aflige a alma dela, que deixa ela abatida, ela não consegue viver bem, ela se sente triste, ela se sente abatida, é uma depressão, é um problema emocional seríssimo que vem já atrapalhando a vida, as emoções, o relacionamento. Um problema emocional, ele atrapalha até o relacionamento, não só conjugal, mas em todas as áreas. Pessoas param a sua vida pessoal, não conseguem trabalhar por conta de um problema emocional. Pessoas com problemas, vários problemas, é um câncer, é um problema de hemorroida, vários problemas, queridos, que você tem autoridade de impor as mãos sobre essa pessoa, orar por elas e elas serem curadas. Isso está sobre a minha e a sua vida. Então, se ficar alguém endemoniado do seu lado, não corra para chamar a pastora Fátima. Ela vai, queridos, com maior delicadeza. Já passei por isso. Uma moça ficou endemoniada aqui, olhei para ela, ela veio, querido, nem parecia que estava acontecendo nada. E aí o demônio foi embora, ninguém percebeu. É uma delicadeza. Já tem alguns que fazem mais alvoroço, como eu, como o Esteu. Você vai ouvir minha voz lá atrás gritando, e pastora Eva, você vai ouvir. Você está rindo, João? Você é pior que eu. Mas, queridos, essa autoridade está sobre a minha e sobre a sua vida. E um dos maiores desafios na nossa vida, na vida de muitas pessoas, é esse ponto de a gente aceitar o desafio. Quer ver um dos maiores desafios que a gente enfrenta? É dentro de casa. Um dos maiores desafios que nós passamos é dentro de casa, com filhos. Queridos, quando os pais eles não assumem um desafio dentro de sua casa, possivelmente eles vão entregar os seus filhos aonde não deveriam. Seus filhos vão se perder. Se um pai e uma mãe não assumem o desafio
de criar um filho, de cuidar de um filho, de ensinar o caminho ao filho, no caminho o filho, possivelmente esse filho vai se perder. Possivelmente. E a gente vê muitos casos, sabe, de filhos abandonados, abandonados. Muitas coisas chegam até a gente, queridos, de jovens abandonados pelos seus pais. E eu vou dizer por quê. Porque às vezes não tem tempo. O que mais atrapalha hoje a nossa vida é o tempo. Nós temos tempo para tudo, amados. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para se divertir, você tem tempo para brincar, sabe, sair com os amigos. A gente tem tempo para tudo. Alguns pais não têm tempo para os filhos. Outros cristãos não têm tempo para priorizar a casa do Senhor. Outros não têm tempo para assumir o seu ministério, para assumir o seu chamado. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Não é falta de tempo. É falta de organizarmos o nosso tempo. Hoje, 23 ou 22, né? 22 de dezembro, é um dia muito desafiador. A gente ainda está com um grande número de pessoas aqui na igreja. Mas muitos dos nossos irmãos, eu recebi uma mensagem de uma loja na cidade que ela vai trabalhar até as 21 horas. Muitas lojas trabalhando até um pouco mais tarde para aproveitar o movimento, né, do feriado de Natal. Sim, a gente tem um bom número de pessoas aqui na igreja. Mas quando não tem nada, você quer ver um dos maiores desafios? É o culto de quarta-feira. Difícil demais, culto de quarta-feira, as pessoas priorizarem a casa do Senhor. Não é falta de tempo. Não é porque a pessoa não tem tempo. É porque a pessoa não prioriza aquilo que é importante para ela. É importante estar com os amigos. É importante ver a novela das 7. É importante ver o futebol que vai passar às 8. É importante um monte de coisa. Mas aquilo que a Bíblia diz que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, fica em segundo plano. Aí nós olhamos para Elias, para Eliseu, nós olhamos para Davi, nós olhamos para os grandes homens, vamos citar aí pessoas dos dias de hoje, que são relevantes, que fazem a diferença, e queremos ser igual a essas pessoas, mas não pagamos o mesmo preço que elas pagam. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma história de sucesso, tanto pessoal como espiritual, é extremamente necessário você priorizar as coisas de Deus e aceitar o seu chamado. No início eu falei, tem todo tipo de profissional aqui dentro, do empresário a qualquer uma outra profissão. Todo tipo de profissional tem aqui dentro. Você pode não ganhar uma pessoa aqui dentro da igreja, mas você é um missionário do seu trabalho. Você não tem argumento para não pregar a palavra de Deus no seu trabalho. Você não tem argumento para cumprir o seu chamado no seu trabalho. Você não tem argumento para pregar e para falar da palavra de Deus aonde você está, no seu trabalho, na sua escola. Queridos, nós não temos argumentos. Não temos. Aceitar o chamado é algo importante para mim e para você. Capítulo 19 de 1 Reis. Diz assim, 19, verso 20 e 21. Capítulo 19, 1 Reis, verso 20 e 21. Diz assim. É isso mesmo? É isso mesmo. 20 e 21. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai. Eu acho isso aqui tremendo demais. E minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Porque que tenho eu feito? Porque, queridos, para muitos, o chamado ia ficar de lado. Para muitos de nós, se recebêssemos o chamado dessa mesma maneira, iria se ficar de lado.
a capa iria ser lançada, ela ia ficar cheia de poeira ali, o profeta ia embora, e a pessoa não ia assumir o chamado, porque ela está preocupada com muitas outras coisas. É uma preocupação extrema, com o trabalho, com várias outras coisas, mas com o ministério, com a vida pessoal e espiritual, ela pode esperar e vir como segundo plano. Eliseu, ele olha para aquilo ali, e ele vê a oportunidade de ministério que ele tinha na vida dele, acompanhar um dos maiores homens, sabe, acompanhar alguém que era relevante na história, acompanhar alguém, sabe, que reis procuravam, sabe, acompanhar alguém que era alguém que era importante para o país, para a cidade onde ele vivia. Queridos, é extremamente importante, é extremamente, sabe, inteligente da nossa parte, aceitar o meu e o seu chamado. Em muitos casos, é extremamente difícil, mas é extremamente importante tomarmos uma decisão em relação à nossa vida espiritual. Muitos de nós, amados, como pastor, como os outros pastores que estão aqui, como outros líderes que estão aqui, sabe, a gente às vezes recebe pessoas que vêm conversar com a gente, vêm colocar as situações de vida, conversar, pedir uma orientação, ouvir da gente aquilo que eles podem fazer para viver uma vida saudável, para viver uma vida importante, para terem relevância. E às vezes a gente dá direções simples. Tem algumas que são pesadas, que é extremamente necessário, mas tem algumas que é simples, as pessoas não seguem. Muitas pessoas não conseguem seguir uma direção simples. Agora você imagina largar pai, mãe, amigos, largar os amigos do futebol, largar a novela das 8, largar as coisas que são relevantes para ela no seu cotidiano, para viver uma vida espiritual. Se queremos ser relevantes e viver uma vida saudável diante de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes muitas vezes radicais, assim como Eliseu tomou. E o último, para a gente terminar, que para mim, assim, exclusivamente falando sobre mim, é um soco na boca do meu estômago. E é sobre isso que eu conversei com a minha esposa há um tempo atrás, que foi cumprir o chamado que ele aceitou até o fim. Elias, o ministério de Eliseu, ele só começou porque Elias, queridos, um homem extremamente relevante na história, achou que estava sozinho e não respondeu como deveria. O que Deus faz? Levanta Eliseu, certo? Ele estava cansado, ele achou que estava só, que Deus havia largado ele sozinho para assumir o ministério. Mas no caso de Eliseu, ele vai até o final da sua vida, cumprindo aquilo que Deus chamou. Eu vou ler o texto para vocês. Esse texto é muito importante. Foi o que há alguns dias ou alguns meses atrás chamou muito a minha atenção, e deve chamar a sua atenção também, porque é um dos argumentos que nos atrapalha no nosso ministério e não nos deixa ajudar muitas pessoas que precisam de ajuda. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto. Está aí pertinho de você. 2 Reis 13. A gente já está terminando. Nós vamos ler do 14 até o 19.
que diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Isso aqui para mim. Quantos aqui tem problema? Levanta sua mão, querido. Se eu pudesse levantar os 2 pés aqui, eu levantaria. Todos nós temos problema. Todos nós, sem exceção. Sem exceção, todos nós temos problema. O que eu vejo na vida de Eliseu é que Eliseu havia adoecido de uma doença que ele iria morrer, estava decretado. Isso aqui é tremendo, porque um homem que foi extremamente usado por Deus fica doente de uma doença que ele ia morrer. Ele ia morrer dessa doença, não tinha jeito. Mas o rei de Israel vai procurar ele. O que é que ele faz? Recebe o rei de Israel. Isso aqui é um problema para a gente, queridos. Porque por muito pouco, muitos de nós, e eu me incluo, não recebemos pessoas amadas, que nós dizemos que amamos, porque estamos enfrentando algum problema. O seu problema, ele não é maior do que o seu ministério. Você pode estar hoje vivendo um dos piores dias da sua vida, mas você não tem o direito de fechar a porta para alguém que está precisando. Você precisa entender isso. E foi isso que eu, sentado com a minha esposa, eu conversando com ela, eu falando com ela. Porque, queridos, por muito pouco a gente fecha as portas para as pessoas. Uma dor de cabeça que a gente enfrenta e um discípulo liga, você não atende porque a dor de cabeça está muito forte. Às vezes não é um discípulo, é alguém que você conhece, sabe que está enfrentando algo, está passando por um processo, um problema, alguma dificuldade, ou financeira, ou pessoal, no seu casamento, ou em alguma área da sua vida, e a pessoa te liga, e naquele momento você está também enfrentando algo, e você vai e não atende aquela pessoa. Isso aqui para mim, queridos, tira todos os nossos argumentos. Um homem extremamente usado por Deus, que agora adoece de uma doença mortal, e ele morre dessa doença. Ele recebe um rei, para direcionar o rei, por uma dificuldade que ele estava enfrentando. Isso aqui tira todos os meus argumentos. Nós não temos argumentos para não abençoar as pessoas. Não temos. Isso aqui é para todos, queridos, sem exceção. Todos nós. Primeiro porque eu falei que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Abra sua Bíblia comigo aí, Marcos 16.
E eu vou provar para você que você tem um chamado. Marcos, capítulo 16, verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 18. Amém? É importante você abrir sua Bíblia. Você deve ser como um bereano. O tempo que você está rindo, querido, tem um monte de jovem ali, naquela direção ali, conversando, dando um monte de risada. Vocês estão perdendo seu tempo, vocês podiam estar ali, comendo ali, Estão perdendo tempo. Está em casa vendo novela, televisão, você está fazendo outra coisa. Marcos, capítulo 16, do verso 14, do 14 ao 18, diz assim, Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Começou com os 11, iniciou com os 11, através dos 11, eu e você fomos alcançados. Iniciou lá com eles, mas eu e você, nós fomos alcançados pelo ministério que foi iniciado pelos 11. Isso aqui tira todo o nosso argumento. Quando alguém perguntar para você, queridos, se você tem um chamado, não diga que você não tem um chamado. Você pode não entender, você que é um cristão, você que entregou a sua vida para Jesus, você que tem uma aliança com Deus, você tem um chamado. Você pode não entender, mas você tem um chamado. Você não tem um argumento para não orar pelo enfermo. Você não tem um argumento para não expulsar um demônio. Você não tem argumento, porque você tem um chamado. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem sim autoridade sobre a sua vida. Amém? Então, para a gente terminar, ele recebe aquele homem, ele direciona aquele homem. O mais assim, o que eu fico muito escandalizado é que ele ainda fica revoltado com o rei de Israel, porque o cara, ele olha para Eliseu como Eliseu olhou para Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quer dizer, ele estava vendo ali a resposta de Israel indo embora, e ele também fica triste, ele chora, porque ele sabia que a resposta que Israel precisava, em meio às lutas, às crises, às dificuldades, já não iria existir. Mas antes de morrer, ele dá uma direção: flecha a terra. E aquele homem fere a terra 3 vezes, e ele fica revoltado, porque até o final, queridos, enquanto ele estava ali doente, possivelmente, a gente não sabe, a Bíblia não diz o porquê, qual é a doença, mas possivelmente, ele assim num leito, ele recebeu esse homem no seu quarto, possivelmente já um pouco debilitado, que logo após a gente vai ver que ele morre, possivelmente debilitado, possivelmente, de alguma forma debilitado. Ele dá uma direção àquele homem, e aquele homem
de alguma forma ele obedece pela metade, e ele fica revoltado. Rapaz, você deveria lançar as suas flechas sobre a terra 5 e 6 vezes. Se você fizesse isso, você iria consumir com esses homens. Mas porque você não fez isso, por 3 vezes você vai vencer eles. Um homem doente, um homem que ia morrer, ele estava doente, essa doença ia matar ele. Ele ainda assim, até o final, confiava em Deus, tinha fé no Senhor, confiava que a resposta de Israel estava em Deus. Você pode ter chegado aqui, queridos, enfrentando o pior problema da sua vida. A sua vida hoje pode estar um redemoinho, você pode estar enfrentando os piores momentos dos últimos, 10 anos da sua história. Mas de uma coisa, queridos, você não pode deixar passar: o Senhor é contigo. Você precisa manter o seu coração vivo e acreditar que a resposta para a sua vida está nele. A sua resposta está nele. E era isso que Eliseu acreditava. A resposta que o rei de Israel estava em Deus. Fere a terra. E o rei 3 vezes. Fere a terra, queridos. Você está triste? Vai trabalhar. Você está desanimado? Aconteceu algo? Se levante. Está com problema no casamento? Busque ajuda. A sua vida espiritual não está tão bem? Procure um pastor. Vai ler a palavra de Deus. Vai ouvir as pregações que te animaram, te fizeram algo. Mas não pare. Continue crendo no Senhor. É Ele que vai te dar a vitória. Nós precisamos crer nesse Deus até o final. É até o final. Não é até a metade do caminho. Ainda não acabou. Queridos, 2025 vai ser o melhor ano da sua história, amém? Você precisa crer nisso. Você pode estar dizendo aí para você mesmo: pastor, você não sabe como é que está hoje o meu ano. Estou com um filho doente, meu marido perdeu o emprego, a situação financeira não está boa. Mas eu estou dizendo para você: fere a terra. Se necessário for, fira a terra 10 vezes. Se levante contra os inimigos que se levantarem contra você por 10 vezes em oração. Junte-se aos seus irmãos. Queridos, eu tenho um costume na minha célula, e dá certo, tá? Aquele que vem conversar comigo, que está enfrentando alguma situação assim que está delicada, eu faço um combinado com ele. Nós vamos orar meia-noite durante, vamos lá, 1 semana. Todos os dias, meia-noite, eu vou te ligar. E tem pessoas que estão aqui que viveram a mão de Deus sendo agido dessa forma. Eu não vou chamar não, fica tranquilo. Mas tem pessoas que estão aqui que viveram isso, que esperavam uma resposta de Deus, e a coisa não vinha, a coisa não vinha. Eu falei: rapaz, vamos orar que a coisa vai acontecer. A porta vai se abrir, você vai fazer e vai dar certo. E a gente começou a orar. Portas de emprego, queridos, abertas. De pessoas sofrendo, trabalhando fora da cidade, levando meses fora de casa. E um dia eu virei para essa pessoa e falei: rapaz, nós vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego para você aqui, para você ter tempo para sua família. E eu falei com ele: nós vamos orar durante 15 dias, nós vamos levantar de meia-noite, eu vou te ligar meia-noite durante 15 dias. Deus vai abrir a porta e as coisas vão acontecer. Queridos, batata. Menos de 1 semana, esse foi assim, Deus abriu uma porta de emprego para ele aqui, na nossa cidade. Um cara que já estava mais de mês fora de casa. Queridos, vai acontecer. Vai acontecer. Agora você precisa crer. Eu queria te convidar a ficar de pé. Porque quando a gente olha em todo o texto bíblico que a gente leu, a gente vê Elias dando respostas. A gente vê Eliseu dando respostas, perdão. Elias, quando sobe, a capa cai, ele rasga as suas vestes. Uma alusão minha, tá? Coisa minha.
Quando a capa cai e ele rasga as suas vestes, as vestes velhas se rasgaram, ele põe a capa de Elias, e ele para diante do rio, e ele diz assim: ó, cadê o Deus de Elias? E ele toca e o rio se abre. Roupas velhas, capa nova. Roupas velhas, capa nova. Ano velho, ano novo. Problemas antigos, problemas que te paralisaram, problemas que de alguma forma vocês não conseguiram vencer. No ano de 2025 você vai romper. No ano de 2025 você vai viver coisas novas e nobres na presença do Senhor. Agora você precisa crer. Não há a mínima possibilidade de vencermos, não há a mínima possibilidade de atravessarmos, sabe, as dificuldades, os problemas, sem nós crermos na palavra de Deus. Não existe possibilidade. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós confiamos no Deus que nós dizemos que servimos, ou nós vamos continuar vivendo ano velho, mesmo com capa nova. 2025 novo, vivendo coisas velhas. Quem quer viver coisas novas aqui? Elias morreu. Elias morreu. Se Eliseu continuasse ali, queridos, prostrado, vendo aquele homem extremamente usado por Deus, sabe, Elias não morreu, perdão, Deus levou, né? Ninguém viu o corpo de Elias. Elias foi. Mas se aquele homem continuasse, Eliseu continuasse prostrado, chorando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, Elias não seria o homem relevante que nós estamos citando aqui. Roupas velhas precisam ser rasgadas para vivermos um ano novo. Elias rasga as suas vestes em sinal de tristeza. E é isso que eu queria fazer com você nessa noite. Quem quer viver um ano de 2025 extremamente especial e importante diante de Deus aqui? Eu queria que você, que quer viver 2025 como o melhor ano da sua história, que entende que precisa, se necessário for, rasgar o seu coração aqui diante de Deus, mas deixar aqui, queridos, não levar para casa, deixar aqui, é tristeza. Talvez você se decepcionou com alguém, e essa decepção, ela foi tão profunda, que ela te paralisou. Você não consegue mais ser feliz num relacionamento. Você não consegue ter paz na sua vida pessoal, porque você se entristeceu com alguém, e isso deixou marcas. Isso te parou. Eu queria fazer algo com você. Se você quer viver um ano de 2025 marcado pela presença de Deus, mas só venha se você estiver disposto a rasgar as suas vestes aqui. Depois, se eu souber que você vai reclamar da mesma coisa que você reclamou o ano todo, se você reclamar de novo, eu vou te pegar. Se você estiver disposto a largar aqui tudo que você viveu de ruim nesse ano, para viver um 2025 como sendo o melhor ano da sua história, sai do seu lugar e vem aqui.
Só venha quem estiver disposto. Espalha aqui, ó. Pode espalhar para cá, ó. Espalha para cá, ó. Se você não estiver disposto, fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Não venha. Se você chegou aqui e entendeu que você ainda não está pronto, você volta para o seu lugar. Eu não quero orar porque para quem quer ficar lambendo ferida, eu não quero. Quem lambe ferida é cachorro. Nós não podemos ficar lambendo ferida. Não podemos, não temos o direito. Nós não somos cachorros para ficar lambendo ferida. Eu só quero orar para quem quer viver o melhor ano da sua história. Mas para isso é necessário vir aqui, rasgar as suas vestes, fazer igual Elias fez. Elias só pegou a capa de Eliseu. Ele ia pegar de qualquer jeito, mas antes ele rasgou as suas vestes e chorou. Que bom que você veio. E que bom que você não veio. Eu quero orar por você. Agora eu queria te dar uma direção. Olha para mim aqui. Eles vão tocar um louvor. Enquanto eles estiverem tocando louvor, você vai rasgar suas vestes aí. É aqui. Você vai rasgar suas vestes. Você não vai rasgar sua roupa, não. Você vai abrir o seu coração e lançar aqui, diante de Deus. Lança diante de Deus essa miséria que te acompanhou durante o ano, essa miséria que atrapalhou a sua vida, essa miséria que você viveu, essa miséria que de alguma forma foi um problema na sua vida, essa miséria que não te deixou romper, que não te deixou avançar. Você vai lançar aqui. E a partir daqui, queridos, nós vamos começar a viver algo novo da parte de Deus, amém?